Boa noite a todos. Então, neste momento, quero pedir a espiritualidade, todo o amparo, para que nós possamos ter aí um bom desenvolvimento, né, que eu consiga ter todas as inspirações para estar passando o que eu preparei para a nossa noite de hoje. Então, a conversa nossa hoje vai ser sobre as expiações terrestres. Então, está lá no capítulo 8 do céu e o inferno. Já ouviram aquela frase, nunca ninguém voltou para contar? Será que não? O que podemos pensar da aparição de Jesus para os discípulos depois de sua morte? O que ele quis dizer? Eu estou vivo, a vida continua. A nossa codificação, toda elaborada por Kardec, mas quem trouxe todos esses ensinamentos que nós temos? Né? As mensagens, os livros de Luiz, através de Chico Xavier, quanto ensinamento também. Né? E aí vai, né? Divaldo, enfim, tantos que aí a espiritualidade acompanha e traz as mensagens, as orientações para nós. E também essas orientações, esse voltar para contar, nós temos também lá no capítulo 8, então, no céu e inferno, depoimentos de alguns espíritos que vêm passar como foi a encarnação, como ele era antes, né? Como foi a encarnação para fazer a expiação daquela falta que ele tinha, enfim, e o que ele trouxe, né? O que ele melhorou. E houve um estudo, eu peguei esse estudo, que foi feito em cima desses depoimentos, algumas questões, então eu não vou chegar a ler esses depoimentos. Depois, quem tiver a curiosidade, que nunca viu esses depoimentos, quiser ler lá, procurar e ver, né? É bem interessante. Eu vou só pegar alguns pontos de algumas questões que foram feito um estudo, mas também não vou pegar de todos, somente de alguns. Tá? Então, as questões que foram trabalhadas. Quais vícios, ou seja, o desvio de caráter, estão sendo expiados? Houve pedido de ajuda? Porque houve arrependimento? Qual a causa histórica e qual o efeito expiatório? O espírito aceitou com resignação a última encarnação? Quais os sentimentos do espírito? E que virtudes começam a despontar no espírito? Então, vamos lá, no primeiro. Então, quais os vícios, né? Quais era o desvio de caráter do espírito que deu o seu depoimento? Então, orgulho e egoísmo, onde entrava a inveja, a maledicência, o ciúme, o ódio, a rancor, a doença e a avareza. Houve pedido de ajuda, por quê? E houve arrependimento? Sim, pois está cansado de sofrer. Sim, houve o arrependimento. Qual a causa, então, e o efeito expiatório? Então, ele foi um príncipe autoritário e libidinoso e encarnou como um órfão e humilde servo. Então, em outra encarnação, né, ele tinha lá o seu algo a expiar, e na próxima, então, ele veio ali com um órfão, né, e um humilde servo. Agora, vamos ver, ele aceitou com resignação? Sim, ele viveu resignadamente. Quais os sentimentos, então, atuais do espírito? Olha lá, gente, que interessante. Alívio, gratidão e paz. Quando a gente passa por algo, né, por alguma dificuldade, a gente consegue superar aquilo, não é isso que a gente sente? Alívio, gratidão e paz. Então, que virtudes começam a despontar no espírito? Solidariedade,
e altruísmo. Então, a encarnação que ele passou, as expiações que ele passou, teve uma consequência positiva para esse espírito, né? Ele conseguiu aí, mais um aqui, então vamos lá. Então, o vício era a libertinagem, não pediu ajuda, nesse caso aqui, e está numa encarnação compulsória. Qual foi a causa? Então, ele foi um jovem libertino e agora é um jovem incapaz física e intelectualmente. O espírito aceitou, então, com resignação? Sim, porque compreende a causa e aceita o desígnio de Deus. Quais os sentimentos atuais do espírito? Impotência, ainda, né? Mas esperança. As virtudes ali: paciência e discernimento. Então, também foi uma conquista para o espírito. E existe mais. Nós trouxemos só 2 para a gente ter uma ideia de como a expiação terrestre, né? O momento que a gente está passando é importante para a nossa evolução. Agora para frente, o que nós vamos ver para dar complemento, né, nessa parte das expiações terrestres, nós vamos estar vendo, então, no Livro dos Espíritos. Eu peguei uma parte do Livro dos Espíritos, tá? Aí o Evangelho, no capítulo 5, e também o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, vamos lá no Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação. Então, qual é a finalidade da nossa encarnação? O que os Espíritos trazem para a gente? Então, Deus impõe com o fim de levarmos à perfeição. Então, esse é o nosso objetivo aqui, né, na nossa encarnação, é evoluirmos, né? Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes, ou seja, os obstáculos que temos na vida, da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Então, todo o sofrimento que a gente passa, a gente pode dizer as adversidades, os obstáculos que a gente tem aqui na vida terrena, então nos leva ao quê? À perfeição moral. Continuando, então, o objetivo da encarnação. Mas de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Chegam mais depressa à perfeição, né? Ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Então, quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Então, quanto mais a gente conseguir evoluir, né, menos sofrimento a gente vai ter. A gente vai dando esses passos, né? Se a gente for ter um exemplo aqui, o invejoso. Que tormento esse invejoso não sofre, né? Porque ele não faz as suas próprias conquistas, não vive a vida que ele poderia viver plenamente, sempre de olho no outro, sempre de olho no que o outro tem. Lembra da palestra o dia, né, que o Edson trouxe isso para a gente, né? Então a pessoa deixa de viver para viver em função do que o outro tem, do que o outro pode, e às vezes passa aquela encarnação, né, desperdiça a encarnação, né? Então, quanto mais evoluirmos, quanto menos haverá o nosso sofrimento. Na questão 258, então, ó, objetivo da encarnação, né? Agora, toda a sequência da expiação terrestre, né? Primeiro temos que encarnar, agora temos que escolher as nossas provas, né? Então, no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? E eles nos traz. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre arbítrio. Então, somos nós mesmos que escolhemos as nossas provas.
Se a gente acha que a gente está errando em alguma coisa e a gente quer superar aquilo, então nós vamos escolher de que meios. É claro que sempre com a orientação dos espíritos, mas nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas também, né? Aí, continuando, não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, é claro, né? Porque foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo, dando ao espírito a liberdade de escolha. Deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e de suas consequências que estes tiverem. Ok? Deus permite, mas nós somos livres para fazer as nossas escolhas. E ali, quando ele fala castigo, eu até coloquei em vermelho, porque castigo parece uma coisa meio pesada, como fala castigo, né? E a gente poderia melhorar isso, dizer que seria a nossa expiação, nossa correção dos nossos erros. Então, mudar essa palavra de castigo para a correção. E lembrando sempre que se a gente sucumbir, a gente tem a nova oportunidade através de uma nova encarnação, né? Que Deus maravilhoso, né? Que nos dá tanta oportunidade assim, né? Que ama tanto a gente e fala, errou, vai lá. É um pai amoroso realmente, né? Escolha das provas ainda, 259. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é bem o caso, né? Não é bem assim que acontece. Olha lá o que eles dizem. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero. Então, a gente faz a escolha do gênero de provas. Como a gente vai chegar àquilo, aí está o nosso livre-arbítrio, né? Aí já é a nossa escolha, né? E sempre lembrando que as consequências é sempre por uma falta que nós cometemos lá atrás, né? O que nós temos de consequência aqui é as nossas faltas lá atrás, as nossas ações. Então, vamos lá. Um gênero de prova. De repente, só um exemplo para a gente entender um pouco. A gente escolhe a profissão que a gente quer vir. Quero ser médico, eu como professora, enfim, uma profissão. Mas os meios que eu vou chegar até ela, e se eu vou chegar até ela, vai depender de mim, do meu esforço. Se eu vou estudar, se eu vou fazer tudo direitinho para chegar naquilo, para desenvolver. De repente, eu posso até nem seguir aquilo que eu programei. Se eu não tiver o meu esforço, minha dedicação, né, para seguir aquilo, eu às vezes não chego no que eu escolhi. Então, depende muito de nós depois. Podemos fazer a escolha, mas daí depende de como a gente vai chegar. Pobreza ou riqueza também é um gênero de prova. Eu posso escolher. Aí vai depender de mim como que eu vou utilizar disso, né? Na pobreza, se eu vou aceitar ou vou ficar nas lamentações, na reclamação, ou na riqueza, se eu vou usufruir somente para mim, não vou utilizar para mais nada, para o auxílio. Aí depende de nós depois nesse quesito aí, tá? A prova, ela é um exame que consiste em ser submetida a uma tentação para aliviar o progresso realizado e sua firmeza. Então, a prova quer dizer, você passa por uma encarnação, legal, superei aquilo. Vamos ver se você superou realmente? Vamos voltar na próxima encarnação e passar por uma prova, né? Para ver se realmente você está firme naquilo e não vai cair novamente. É isso que ele está dizendo aí, né? Então, sempre a prova ela é referente a uma fraqueza nossa, né? É aonde a gente tem a dificuldade de resistir. É aquilo que a gente vai, né, ser testado para ver se a gente realmente está firme e não vai voltar a sucumbir naquela situação, né? E aí tem alguns exemplos, né? Bebida, o sexo, o jogo, o furto, maledicência, o ressentimento, medo, insegurança e tantas outras coisas que a gente aí tem que testar, né? Para a gente melhorar. Aí nós vemos, então, a prova.
né? Agora nós vamos ver a expiação. Então, todo o processo, né, da nossa encarnação aqui. O objetivo, a escolha das provas. Agora nós vamos lá na expiação. Então, o que seria exatamente a expiação? É o processo, então, da culpa, em que o espírito é apresentado a um contexto em que possa avançar moralmente por meio de uma experiência equivalente a que infligiu ao trem no passado. Então, de repente, lá, novamente, castigo, que eu coloco mais como oportunidade, imposto pelo erro praticado, é sofrer o que fez o outro sofrer. Se a gente for pensar, que Jesus nos diz, não façais aos outros o que não gostaria que fizestes. Aí a gente pode ter várias interpretações do que ele quis dizer, né? Uma delas também, o que ele pode dizer aí? Viu? Não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Por quê? Depois você vai ter que fazer uma reparação do que você está fazendo. E aí você vai sofrer. Você vai ter que passar pela mesma situação. Você quer isso? Então não faça. Né? E a expiação, né, ela precisa ser antecedida pelo arrependimento. Então, para você passar pelo processo, na hora que você vai fazer as suas escolhas das provas, a hora que você vai para o processo de encarnação, para você fazer a expiação, passar por todas as expiações, você precisa ter arrependido. Né? Porque se você não tiver o arrependimento, como que você vai fazer esse processo durante a sua encarnação? Na questão 990, então, ele nos traz, o arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? No estado espiritual. Mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. E a gente já tem essa distinção. Então, quantas coisas a gente já pode estar fazendo para nos melhorar, né? Então, qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para a gente melhorar, para nos purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência onde possa expiar as suas faltas. Então, é claro, quando a gente chega lá do outro lado, a gente vê os erros que nós cometemos, a gente se arrepende, a gente quer reparar. A gente já faz isso aqui. Quando a gente comete alguma coisa, fala, puxa, eu preciso reparar isso que eu cometi, né? Eu não tô feliz, eu não estou me sentindo bem com isso. E você vai tentar reparar, né? A gente já consegue fazer isso. Então, qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Então, quando a gente tem esse arrependimento já aqui, dá tempo de a gente fazer alguma reparação. A gente consegue já fazer muitas coisas. Se eu tenho uma inimizade com alguém, ou, sei lá, algum desentendimento que aconteceu, por que eu tenho que esperar uma próxima encarnação para me, né, rever toda a situação com essa pessoa, se eu já poderia fazer aqui? Para que jogar lá para frente? Lá, se dá tempo, por que não agora? Você já está dando um passo a mais na presente encarnação, né? Agora nós vamos para o Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Então, de duas espécies são as nossas vicissitudes, né? Umas a gente sabe que as consequências estão já na vida presente e também lá na vida passada, em outras vidas também, né? Se a gente for pensar, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Então, quanta coisa que a gente poderia amenizar. A gente poderia sofrer bem menos, né? Poderia gastar menos remédio, né? Não é verdade? Quantas coisas que a gente ainda faz nervoso, né?
Quando a gente passa por um estresse nervoso, quanta consequência nos traz, né, para o nosso organismo, não é verdade? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? O pepino se torce desde pequeno, né? É isso o ditado? Se a gente for interrogar a nossa consciência, quando a gente vai fazendo todo esse processo, a gente já consegue analisar algumas coisas que a gente fez que poderia falar, puxa vida, né? Se eu não tivesse feito aquilo, eu poderia ter sido diferente. Não é verdade? Eu deveria ter feito diferente. Mas se... Né? Vamos começar já nesta presente encarnação. Se foi orgulhoso, vamos lá, as causas anteriores, então. Da presente existência e anteriores. Se fomos orgulhosos, poderemos nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta. Se fez mau uso de suas riquezas, poderá haver do necessário. O filho poderá sofrer pelo de seus filhos e assim por diante. Assim se explicam, então, né, pela pluralidade desventura entre os bons e os maus neste planeta. Então, a gente sabe que às vezes a gente não compreende, sabemos que tem consequências, né, que vêm lá do passado, de encarnação. E se a gente for pensar, nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós conseguimos igualdade para todos? Está passando por um processo de prova, um processo de expiação de tudo, de todas as nossas imperfeições. Não tem como ter igualdade neste momento. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, devemos considerar-nos felizes por sofrermos. Né? Por quê? Visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida. Teve um palestrante aqui, que eu não lembro uma coisa, ele não falou como pagamento. Como que ele falou? Estamos devolvendo. É isso, né? Que ele utilizou. Não lembro quem que foi. Se foi o Orson, se foi o André, que foram os dois. Não lembro qual deles que falou isso. Então, que as nossas passadas faltas nos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Essas dores nos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Então, quando a gente está passando por algum sofrimento, a gente está fazendo uma expiação do passado. Então, nós estamos nos libertando de alguma imperfeição. E ali a gente tem que prestar atenção que a gente está aprendendo alguma coisa. Né? Nada foge a Deus, né? O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. A certeza de um próximo futuro mais ditoso sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar, né? Então é aquilo, é a resignação, é passar mesmo ali com força, sem as lamentações, que a gente pode agravar muito mais, né? Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Todos nós temos os nossos sofrimentos, né?
Não tem quem não possa falar que não sofre alguma coisa, ou que já não passou por alguma dificuldade, ou está passando, enfim. Né? Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Então, quanta recompensa nós teremos lá na frente, quando a gente passar por tudo isso, realmente, com resignação, com coragem, com fé, sempre em agradecimento por tudo, porque tudo que vem a nós tem aprendizagem, tem evolução. A gente pode não compreender, né, no momento que estamos passando, às vezes, para a dificuldade, mas, com certeza, tudo vem para nos melhorar. Então, a nossa encarnação, a cada encarnação, é um degrau que nós temos no nosso processo de evolução. Né? Cada passo que a gente dá nessa escada da evolução, né, através da encarnação, é uma... Cada vez mais nós vamos chegando à nossa evolução, nós vamos nos melhorando, diminuindo um pouco as nossas vicissitudes. Encarnados, quando paráveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante forte para suportar. Por que agora murmurar? Provas e expiações de qualquer monta são necessidades elaboradas por nós próprios, diz Joana de Ângeles, a fim de repararmos as nossas faltas cometidas. E aí também, Pérez nos traz o seguinte: nada nos acontece por acaso, e nos dói exatamente no local onde mais carecemos o remédio. Onde somos atingidos pelo sofrimento e também onde mais a corrigenda deve ser feita. Lá no livro, então, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vem trazer para a gente as vidas sucessivas, o processo, né, daquilo que nós falamos, né, da encarnação, da expiação, todo o processo. Então, vamos lá. Todavia, o interessado tem sempre a liberdade de ou procrastinar a hora das reparações inelutáveis. No momento de se ligar a um germe humano, quando a alma possui ainda sua lucidez, o seu guia desenrola diante dela o panorama da existência que a espera. Olha todo o processo como que é, tá? E os obstáculos e os males de que será eriçada. Faz-lhe a utilidade desses obstáculos e desses males para desenvolver-lhes as virtudes ou libertá-la dos seus vícios. Se a prova lhe parecer demasiado rude, se não se sentir suficientemente armado para afrontá-la, é lícito ao espírito diferir-lhe a data, ou seja, adiar, e procurar uma vida transitória que lhe aumente as forças morais e a vontade. Às vezes, quando a gente está diante, né, então, do processo que nós vamos fazer, da encarnação, quando tudo é nos apresentado, a gente faz as nossas escolhas, nos é apresentado, e, de repente, alguma prova ainda não está pronto, a gente não está pronto, que nós não vamos, a espiritualidade não vai nos impor, a não ser que seja quando é encarnações compulsórias, mas aí já é outro caso, aí são os espíritos rebeldes mesmo, que não quer de jeito nenhum evoluir, aí, né, tem que forçar um pouquinho, mas não é nesse caso que a gente está querendo dizer. Então, é nos dada a oportunidade, às vezes, de adiar aquela prova. Então, a gente pode vir por uma encarnação para nos fortalecer e depois enfrentá-la na frente. E aí, quando a gente se fortaleceu, a gente vai ver aquela prova e fala, nossa, era aquilo, é tão facinho, né? Uma coisa tão simples, mas não estava ainda preparado para passar por aquilo. Então, às vezes, a gente vê ali uma encarnação leve, não que seja o caso
é só uma suposição, né? Às vezes a gente vê uma encarnação breve aí de uma pessoa, a gente não sabe por trás disso tudo por quê. De repente é uma situação dessa. É um fortalecimento para uma prova mais no futuro, a gente não sabe, né? Então a espiritualidade, Deus, Jesus, é maravilhoso, nos proporcionando todas essas oportunidades para nós, para fazermos as nossas escolhas, para que a gente saia realmente vitoriosos nas nossas encarnações, né? Então, através das nossas expiações, se a gente for parar para pensar agora, eu vou deixar para vocês refletirem, e ir com essa reflexão. O que nós já conseguimos superar na presente encarnação? Por tudo que nós já passamos. O que a gente já conquistou? Onde nós já fomos fortalecidos? Deixo para vocês como reflexão. E agora, para finalizar, eu vou trazer uma mensagem para vocês de Emmanuel. E depois nós temos uma música também, né, que o Carlos vai estar colocando para a gente fazer o fechamento da nossa conversa da noite. Então, tempo de provação, horas de resistência. Não esmoreça. Terás tido lutas ou estarás dentro delas, qual ocorre a tantos outros companheiros. Observas lares numerosos em dificuldade pela própria sobrevivência. Notastes almas queridas em processo de desvinculação violenta. Acompanhaste a desencarnação imprevista de pessoas amadas. Por outro lado, encontras novas telas de sofrimento como sejam. Acidente de resultados amargos, moléstias obscuras, milhares de criaturas em fuga para as drogas, de excitação ou de inércia, experiências estranhas, desajustes psicológicos. Entretanto, não te deixas abater e caminha para adiante. Resiste aos movimentos que tendam a desfibrar-te a coragem e mantém-te em pé na tarefa a que a vida te buscou. Recorda que tudo se altera para o bem. Obstáculos são, por si, movimentos de renovação e progresso. O que possa parecer fracasso ou desencanto é preparação de um mundo novo. Ninguém retrocede. Sem problemas, não há lições, e sem lições a evolução não partiria da estaca zero. Não há corações transviados, e sim companheiros em transformação. Hoje sempre será o dia de se realizar o melhor. Ninguém nasceu para tristeza ou desânimo. Não existem criaturas que o trabalho não melhore. Não conseguimos modificar os outros, mas se-nos-á sempre possível renovar a nós mesmos. Estejamos convencidos de que nunca é tarde para que alguém seja feliz e que o reino de Deus está dentro de nós. E com semelhante luz se-nos-á possível esquecer quaisquer provações e vencê-las, situando-nos desde agora a caminho da vida superior. Emmanuel. Então, que sejamos firmes aí no nosso processo de evolução.